E por isso eu convido os irmãos a se colocarem em pé, que abram juntamente comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 31. Aleluia. Gênesis 31. Vamos ler apenas 3 versículos. Gênesis capítulo 31. Todos acharam? Hoje está facinho, né? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis 31, versículo 1. Diz assim: Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra que foi lida, Senhor, nesse momento. Peço que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor ministre os nossos corações, ministre, Senhor, as nossas vidas, e cada um, Senhor, que cá estamos, Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Por isso que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo a ministrar, Senhor Jesus, a falar com cada vida, a falar com cada irmão, com cada irmã. Que a tua presença, Senhor Jesus, resplandeça sobre cada um de nós, Senhor, e que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz, os nossos corações dilatados, Senhor Jesus, para recebermos, Senhor, da tua palavra e guardarmos em nosso coração, Senhor, e andarmos em justiça, em retidão, conforme a tua palavra. Por isso, fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos e te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Irmãos, e essa palavra ela é bem interessante, porque é uma palavra que fala de reconciliação. Essa história é uma história de reconciliação. E é muito legal a gente poder voltar ao lugar de origem, inclusive quando a gente alcança sucesso em alguma área, em alguma coisa da nossa vida. A gente gosta de voltar, a gente gosta de relembrar, a gente gosta de ver como que era, a gente gosta de voltar. Então quem venceu ou quem está vencendo na sua vida tem prazer, né? Tem orgulho de voltar onde tudo começou, para rever pessoas, para rever amigos, para rever familiares, para que essas pessoas também elas possam ver uma mudança talvez econômica. Talvez você saiu da tua casa e você vivia num lugar simples, e você saiu e você lutou e você batalhou, você venceu na sua vida e você tem uma condição melhor. Aí você gosta de voltar e rever amigos, né? Para você, não para você mostrar grandeza, mas para relembrar como tudo começou e como da dificuldade você conseguiu vencer, você conseguiu triunfar. Né? Às vezes a gente gosta de voltar por causa que a gente tem uma mudança física, né? Porque sei lá, às vezes você saiu de uma dificuldade, de uma luta, talvez você era gordinho ou você era magrinho e você voltou fortinho, né? Nutrido, você volta diferente. Depois de um tempo que você volta às tuas origens, as pessoas falam assim: nossa, mas como você está bonito, né? Se voltar para os casos dos pais, então fala assim: como você está coradinho, você está forte, ou então fala assim: como você está magrinho, como você está isso, está aquilo. A gente gosta de voltar para mostrar alguma coisa, se for de ordem emocional, né? Poxa, você estava tão ruim e agora você está tão bem, que legal. E as pessoas olham isso, se alegram, né? Familiar, às vezes existiu uma situação e aí você volta e Deus restaura tudo, e você vê a mão de Deus fazendo todas as coisas, e você mostra que está tudo bem, está tudo legal. Ou espiritual, né, irmãos? Poxa, Deus mudou a minha história, olha como eu saí, agora estou aqui, e a gente pode voltar. Uma vez, ministrando o irmão, ele falou assim: poxa,
né? Eu antes de conhecer Jesus, a minha vida estava destruída, estava acabada, mas depois que, sabe, eu conheci ao Senhor, eu consegui voltar para minha casa, e as pessoas viram mudança na minha vida, viram transformação, e isso é muito legal. Ou qualquer outra natureza, qualquer outro motivo, a gente gosta de voltar, a gente gosta de relembrar. Se falar com muitos irmãos que estão aqui, eles vão lembrar da infância, eles vão lembrar, olha, aquele lugar que a gente estava, queria voltar lá, para ver como é que está. Então é muito legal. É muito legal quando a gente consegue voltar às nossas origens. É bom voltar à base, para a gente rever amigos, para a gente se atualizar das notícias, né? Sentar à mesa, conversar. E isso tudo é muito legal, e eu creio que todos nós gostamos. Mas nós vemos agora um exemplo na Bíblia de alguém que não pode voltar. Jacó é uma pessoa que ele não pode voltar às origens. Jacó é alguém que ele não pode voltar, porque a forma como ele saiu, ele não deixou uma porta aberta. Então não é uma coisa tipo assim, olha, ele saiu da casa do pai, né? Ele não teve ali um chamamento do Senhor, sai da tua casa, da tua parentela, com o teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Não, Jacó ele saiu de uma forma esquisita. Ele não pode voltar para a casa dele, porque a forma como ele se comportou nos últimos movimentos dele, dentro da casa dele, não foi de uma forma honesta, não foi de uma forma correta, não foi de uma forma que ele possa se orgulhar. Nós conhecemos a história, você conhece a história de Jacó. Ele fugiu, ele foi embora da casa dele fugido, porque ele mentiu para o pai dele, para Isaac, fingindo ser Esaú. E Esaú, irmão dele, por sua vez, o havia jurado de morte. E por causa dessa confusão, dessa bagunça, a mãe dele cuidou de tudo para que Jacó ele pudesse fugir. E então ele fosse para Harã, e ele fosse encontrar ali abrigo, ali junto com o seu irmão Labão, o irmão de Rebeca. E eu não sei, a Bíblia diz então, o Jacó ele sai fugido, ele vai para Harã, e ele chega em Harã. E eu não sei, a Bíblia não deixa claro, não nos mostra isso, eu não sei se ele foi honesto quando ele chegou. Porque eu fico imaginando se alguém, né, se um familiar teu, vamos pegar assim para a gente poder entender, se um familiar teu, ele chega na tua casa de repente, e ele fala, vou me estabelecer aqui, você vai perguntar, o que aconteceu? Né, você tem sua casa e ninguém me avisou nada, você apareceu, então eu não sei como que Jacó chegou, o que ele falou? Eu não sei se Labão simplesmente olhou e ele falou assim, mais uma mão de obra para trabalhar para mim, beleza, ainda familiar, ótimo. Eu não sei. Então eu não posso dizer se quando Jacó chegou para Labão, se ele contou toda a história que aconteceu na sua casa, ou se talvez, né, ele jogou o famoso migué e falou assim, eu vim aqui para tentar minha vida sozinho, né, para tentar crescer, sei lá, não sei qual que foi a justificativa dele. Eu não sei se ele foi honesto, né, mas também não posso dizer que se ele foi desonesto também, não posso dizer isso, mas cada um tem a sua versão, e ele deve ter contado a versão dele, ele deve ter dado uma explicação para Labão, por que ele estava lá, e a diferença é, como ele estava sozinho, o Labão só tem uma parte dos fatos, o Labão só vai conhecer uma parte da história, não tem como as outras pessoas envolvidas se defenderem e dizer como de fato aconteceram os fatos, a narrativa dele, enfim. Mas a Bíblia diz que é assim, foi assim que Jacó, ele chega em Harã. Ele sai, a gente conhece a história porque a gente leu, mas quando ele chega lá, as pessoas não sabem o que aconteceu. Mas a gente sabe, como que Jacó, ele chegou em Harã? Fugido, ele chegou em Harã jurado de morte, ele chegou em Harã sem se despedir dos pais, sem se despedir do irmão, dos amigos talvez que tivesse na região, ele não se despediu de ninguém, ele sai da casa dele, deixando uma história de ódio, deixando para trás uma história de ódio agora, um irmão com desejo de vingança, e uma família dividida agora, e em parte dividida por suas atitudes inconsequentes, porque ele agiu de uma forma inconsequente. E aí a Bíblia passa, nós chegamos agora aqui no capítulo 31, 20 anos já se passaram.
Agora Jacó, ele é casado. Ele tem 2 esposas, Raquel e Lia. Ele tem também mais 2 concubinas. E com todas elas, ele tem filhos. Até José, aqui, já havia nascido. Só faltava o Benjamim, que ele nasceria no caminho, de volta para a casa dele. A Bíblia vai nos mostrar também que Jacó aqui, ele conquistou riqueza. Para quem chegou em Harã, literalmente, com uma mão na frente e a outra atrás, só carregando o cajado e a roupa do corpo talvez, Jacó fez história, irmãos. Jacó fez história, porque agora Jacó é alguém que tem dinheiro. Jacó é rico, ele tem muitos bens. A Bíblia diz que Jacó, ele tem rebanhos, ele tem funcionários, ele tem tudo. Jacó é o exemplo que você fala assim, esse cara conquistou tudo. Saiu de casa e ele conquistou tudo. Mas ele não pode voltar. Ele não pode voltar por ele mesmo para dizer, olha, eu fiz sucesso, olha pai, olha como deu tudo certo na minha vida, como Deus me abençoou. Ele não pode voltar porque ele tem um problema. Ele tem uma situação agora. E os seus filhos, os filhos de Jacó, só conheciam de ouvir as histórias de Abraão, as histórias do seu avô Isaque. Seus filhos só conheciam de longe as histórias, que provavelmente ele devia ter contado. É normal, um pai senta com o filho e conta algumas histórias, algumas experiências. Talvez os filhos perguntam sobre o avô, sobre a avó, e ele conta algumas histórias, conta algumas experiências, algumas coisas que ele viveu, mas são histórias de longe. Eles não ouviram dos próprios avós. Os filhos de Jacó não tiveram relacionamento com os avós. E o avô, para a criança, ele vai sentar quando a criança senta com os avós têm tanta história para contar. E conta a história dos filhos, dos pais deles. Olha, quando seu pai era pequeno, quando sua mãe era pequena, eles faziam isso, faziam aquilo, e conta história. E a criança se diverte, ela gosta, e ela escuta as histórias que os avós enfrentaram, passaram as situações, e tem a informação na íntegra. Mas os filhos de Jacó não têm isso. Os filhos de Jacó simplesmente escutam as histórias que Jacó contou sobre Abraão, sobre Isaque. Eu fico imaginando talvez os filhos querendo mais detalhes. Como será? Talvez Jacó, ele possa ter contado ali para os seus filhos, falando assim, não, olha, quase que o seu bisavô, ele matou o seu avô, Isaque. Ele foi sacrificar ele no monte. Mas aí Deus na última hora apareceu e salvou o seu avô. E se não tivesse salvo o seu avô, não existiria o papai. E ele está contando, ele vai contar histórias, mas os seus filhos só estão ouvindo uma história. Os seus filhos talvez escutaram sobre as peregrinações que eles tiveram. Quando Deus estabeleceu um chamado sobre Abraão, seu bisavô. E ele saiu de um lugar e ouviu a voz do Senhor e peregrinou e foi abençoado. Os seus filhos ouviram as situações das aberturas de poços. Como Isaque enfrentou resistências, dificuldades. As experiências que eles tiveram sendo guiados por Deus. E eles estão simplesmente ouvindo, eram apenas histórias. Esses filhos nunca viram o avô. Esses filhos de Jacó nunca viram a avó. Tudo isso, graças à inconsequência de Jacó para alcançar a bênção de Isaque. E por isso, irmãos, Jacó é o cara que venceu, mas é o cara também que não pode voltar para a sua origem para rever pessoas, simplesmente porque lá deixou histórias mal resolvidas, e essas histórias impedem ele de voltar, e essas histórias impedem ele de retornar para a sua origem, até que em Gênesis capítulo 31, versículo 3, que foi o último versículo que nós lemos, Deus ele chega para Jacó
E Deus manda Jacó voltar à terra dos seus pais e dos seus parentes. E a garantia que Deus dá é: eu serei contigo durante esse retorno. Eu estarei com você. E sobre isso eu quero deixar 2 pontos para a gente pensar hoje. E para a gente analisar e sair daqui com a palavra do Senhor guardada em nosso coração. E o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é que Deus, Ele é especialista em construir novas histórias em velhos ambientes. Deus, Ele é especialista em construir novas histórias em velhos ambientes. E olha só, irmãos, nós pensamos que o grande plano de Deus tem a ver com transformar situações. Deus, Ele vai mudar a situação. Deus, Ele pode fazer isso. Deus pode fazer aquilo. Mas não é bem assim, irmãos. E eu vou mostrar para você. Eu não estou dizendo para você que Deus não pode, mas eu vou dizer para você que não é bem assim. A gente acredita que Deus muda cenários. E Ele muda, porque Ele é soberano. Mas você vai ver na história, e depois você na sua casa, você vai ler a Bíblia, dos Gênesis ao Apocalipse. Porque você vai sair desse lugar sedento por aprender mais a palavra do Senhor. E você vai entender que não é bem assim o modus operandi do Senhor. Ele faz, óbvio que Ele faz. Ele pode fazer, mas você vai ver que não é bem assim normalmente. Porque a gente ora para que Deus altere as situações à nossa volta. Mas eu vou repetir isso para você guardar no teu coração. Geralmente não é assim que Deus age. Geralmente Deus não age assim. Eu lembro, irmãos, quando eu era menino, 12 anos de idade, 13 anos de idade, eu ali assistindo um jogo, do Palmeiras, e aí o time estava perdendo, decidindo ali uma final. Eu me lembro de eu sentar, eu curvar minha cabeça, eu começar a orar: Deus, por favor, faz o time virar o jogo. Deus, escuta a minha oração. Deus, realiza o milagre para o time gritar campeão. Eu quero gritar campeão. E eu começo a orar fervorosamente. Deus, muda a situação. E esses dias, a gente assistindo a um jogo, eu vi o meu filho fazendo igual, irmãos. Mas eu não ensinei isso para ele. E ele estava ali, a gente estava assistindo, aí o time estava perdendo, e ele começou a orar. Ele falou: Deus, que o time vire, que consiga fazer um gol, que não tome mais nenhum gol, que o time seja campeão. E ele orou. Ele orou com fervor, e eu falei: filho, eu fui ensinar ele, não é assim. E ele clamando, ele buscando. Porque a gente, irmãos, por que a gente faz isso? Porque a gente está condicionado muitas vezes a um Deus que atende a qualquer coisa que a gente pede. E acreditamos que Deus vai intervir, porque somos nós, os seus filhos, que estamos pedindo. Nós somos filhos de Deus e queremos e clamamos: Senhor, faça por mim alguma coisa, realize um milagre, mude essa história, mude esse cenário. Mas a gente esquece que, vou pegar esse próprio exemplo, que está lá eu orando, ou meu filho orando, mas do outro lado não existe um filho de Deus também, torcendo para o outro time e falando assim: Deus, confirma a vitória, é isso aí, vai lá, nós vamos ganhar. E aí não vai parecer estranho? Peraí, Deus gosta mais desse, gosta menos daquele, porque afinal eu sou filho de Deus e eu clamei para que Deus mudasse uma situação, porque muitas vezes nós somos condicionados a isso. Nós clamamos e Deus vai fazer, e Deus vai realizar, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque a gente é condicionado a isso. Um Deus que faz tudo aquilo que a gente quer, aí fica difícil, né, irmãos? Se Deus fosse falar assim: então eu vou dar um empate, ninguém ganha. Quem nunca? Vamos lá. Quem nunca deixou de estudar para a prova e depois pediu para Deus dar um jeitinho? Deus, muda aquele resultado lá. Deus, faz aquele professor não enxergar e ele vê um outro número. Senhor, vai lá, entra naquela sala,
Pega aquela pasta, Deus, eu estou contemplando aqui, manda o teu anjo ali, abrindo aquela pasta agora, pegando, ele procurando, ele pagiando, procurando o meu nome, e ele vai ver que tem uma resposta errada, passa um branquinho do céu, muda a resposta para mim, Deus. Quem nunca? Deus dá um jeitinho, e tem aqueles que vão até com fé, não, na hora que eu chegar, né, Deus já resolveu o problema para mim. Mas vejo que esse não é o padrão de Deus, irmãos. Porque entenda algo e guarda isso no teu coração. O que é o Evangelho? O Evangelho, ele não transforma situações. O Evangelho transforma vidas. O Evangelho transforma pessoas. E pessoas transformadas é que enfrentam as situações de forma diferente do que eram antes. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é você vem aqui e você vai ter uma casa própria. Isso não é Evangelho. O Evangelho é a transformação de vidas, arrependimento dos seus pecados. Você reconhece quem Jesus é. Isso é o Evangelho. Porque se pregam para você um evangelho diferente, isso é um evangelho mentiroso, porque o evangelho, Jesus veio para transformar pessoas, não veio para mudar cenários. Jesus não mudou o cenário quando ele esteve nessa terra, e eles esperavam isso, os discípulos esperavam, Jesus vai mudar o cenário, ele vai dominar, ele vai tomar o poder de Roma, e nós vamos reinar soberanos. Jesus veio para transformar gente, Jesus veio para transformar pessoas. Então entenda algo. Então você vai falar assim, não, o pastor está falando que Deus não muda cenários. Deus faz o que Ele quiser, irmãos. Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. Então não estou dizendo para você que Ele não pode fazer. Ele é soberano sobre todas as coisas, e todo o poder está nas mãos dEle. Mas eu estou dizendo que geralmente Deus não muda situações, Deus não muda cenários ou detalhes, Ele muda pessoas. É isso que eu estou falando para você. Ele pode fazer, mas geralmente não é isso. E eu vou mostrar para você, e você vai ver muitas outras histórias que você fala assim, poxa, é verdade. Você vai ver que tem situações que Deus vai mudar cenário, sem mudar a situação. O rei clamou, olha o exército que vem. Deus não fez, o povo estava preparado para a guerra, mas Deus falou, vocês não vão guerrear, deixa comigo, eu vou mudar o cenário. Ali é um exemplo que Deus muda cenário. Então, mais uma vez, não estou dizendo que Deus não muda cenários, mas estou dizendo que geralmente não é o modus operandi. E você vai ver isso na história. Então, o modo como Deus opera é transformar vidas. Ele transforma gente. E gente transformada é que altera cenários. Gente transformada que altera situações. Ou tudo mais que necessite de uma atenção maior, de uma mudança. Gente transformada vai mudar a história. E aí, para não ficar, você fala assim, pastor, você está falando, mas vamos na história. Vamos olhar para a história bíblica, eu vou citar alguns exemplos. Vemos Deus fazendo novas histórias em cenários passados. Deus trata as pessoas e depois envia novamente para o cenário onde começou todas as coisas. Moisés, ele transforma Moisés, ele transforma a vida de Moisés, ele tem um encontro com Moisés. E depois disso, o que Deus faz? Ele envia o Moisés aonde? Para o cenário antigo, para o Egito, onde ele havia passado seus primeiros 40 anos, e ele foi embora como? Fugido. Ele sabe que não pode voltar para o Egito, mas Deus agora envia ele. Você vai voltar para o cenário antigo, porque agora você vai voltar transformado. Agora você vai voltar e eu vou fazer uma nova história. O ambiente vai ser o mesmo, mas a história vai ser diferente, porque agora eu entrei na tua vida para trazer transformação. Ele salva Saulo, o Saulo de Tarso, quando ele está no caminho de Damasco. Aí a Bíblia diz que Saulo, agora convertido,
Ele prega em Damasco, ele está indo para Damasco, ele vai pregar em Damasco. E daí a pouco ele visita Jerusalém, de onde ele saíra de lá de Jerusalém, e ele estava respirando, desejando acabar com os discípulos. E de lá, a Bíblia vai dizer que ele volta para onde? Para Tarso. Saulo de Tarso. Ele vai voltar para Tarso. Eu mostro para você Atos, capítulo 9, versículo 27, diz assim, Atos capítulo 9, versículo 27, então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Ou seja, mesmo cenário. Deus transformou, teve o processo de transformação. Agora Deus vai mandar ele de volta onde tudo começou. Vamos pegar mais um exemplo. Jesus transforma a vida do gadareno e depois manda ele de volta para casa. Marcos capítulo 5, versículo 18, Jesus já libertou aquele homem que andava lá nos sepulcros. Jesus libertou. Aí diz assim, Marcos capítulo 5, versículo 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Então Jesus libertou ele fala assim, olha, Jesus, deixa eu ir com o Senhor, porque eu quero viver uma nova história. Jesus, a Bíblia diz, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, vai para o teu cenário, para a tua cena, o teu ambiente antigo, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então imagina todo o cenário que aquele homem deve ter vivido na casa dele, a ponto de ele viver nos sepulcros. E agora ele, transformado, ele chega para Jesus e fala, deixa eu ir com o Senhor. Mas Jesus fala assim, não, eu transformei tua história, agora você vai voltar para o teu cenário antigo. E lá haverá reconciliação, e lá haverá restauração. Eu vou te mandar de volta, você vai ser transformado lá. Vou pegar mais um exemplo. O pródigo. Depois de tudo, você conhece a história do filho pródigo. Ele voltou para a mesma casa dos pais. Ele viu a mesma fachada. O pródigo viu a mesma cerca. O pródigo viu a mesma casa, o mesmo ambiente. Só que agora, esse menino que está abraçado com o pai na frente do portão, definitivamente não é o mesmo que saiu. E esse é o ponto. Note que todos os movimentos desse menino antes são movimentos de perdição. Se você pegar a história, vamos ver os movimentos de perdição. A Bíblia vai dizer, ele pediu parte da herança, aí ele juntou tudo, partiu, desperdiçou, viveu sem regra nenhuma, fazendo a sua vontade. Aí ele começou a padecer, até se arrepender e entender que precisava voltar. Voltar para onde? Para o cenário que ele saiu. Voltar para consertar lá o que está quebrado. O pródigo, o gadareno, Paulo, Moisés, podemos falar de Gideão, Raabe, entre outros na Bíblia. Entre tantas histórias, cenários antigos com novas histórias. E agora é Jacó que vai voltar ao velho cenário. Agora é o Jacó que vai enfrentar isso. Agora é a vez de Jacó ser história nova. Agora é a vez de Jacó ser história nova num velho cenário. Num cenário abandonado por ele alguns anos atrás. E eu pergunto, você conhece a situação? É fácil? Não. Pensa a história dele.
Pensa como ele saiu, pensa da forma como ele saiu. Pensa a confusão que aconteceu dentro da casa dele. Não tem como o Jacó mandar um WhatsApp e perguntar: ô mãe, está tudo bem aí? Eu posso ir em paz, vai dar tudo certo? Não tem como ele ligar, fazer uma ligação e perguntar: olha, eu posso voltar, está tudo certo? Mas Deus chega e fala para o Jacó: Jacó, é hora de você voltar. Esse é o padrão. E Deus quer transformar você, e não situações. Deus quer transformar você que está aqui hoje, você que está assistindo hoje, para que histórias novas aconteçam, através da transformação que Deus tem na tua vida, através da transformação que Deus quer fazer na tua vida. Deus tem nova história para a gente, amém? Deus tem nova história para você. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez a situação que você está vivendo, ela é terrível. Mas Deus está falando para você: ei, eu quero transformar você. E nesse cenário que você está vivendo, quando eu transformar você, eu vou te dar estratégias, direcionamento, para mudar essa história nesse cenário que você está. Segundo ponto: se preocupe menos com o cenário e mais com aquilo que Deus está construindo. Porque aí tem um problema, a gente fala: ok, Deus, o Senhor vai mudar a minha história e vai me mandar para o cenário antigo. Só que Deus ainda é o cenário antigo. Deus tem uma história lá, tem um problema lá, tem uma situação lá para eu resolver, tem uma situação da minha casa para eu resolver, tem uma situação na minha família para eu resolver, tem um problema para eu resolver. Mas já está falando para você: se preocupe menos com o cenário e mais com aquilo que Deus está construindo. Porque hoje você vai ver, hoje as pessoas elas estão mais preocupadas com o cenário, sim ou não? A gente está mais preocupado com o cenário. Como que é a igreja? Como que ela é? Como que é a iluminação? A iluminação é boa? Tem câmera? Tem ar condicionado? As cadeiras são confortáveis? Eu posso me sentir confortável ali? Tem um som de qualidade? Hoje nós somos assim. Tem estacionamento? Eu posso parar, não me preocupar com o meu carro? Porque senão não dá. O trajeto é bom, é fácil o trajeto? Porque eu tenho que analisar, eu tenho que analisar todo esse cenário aí. Tem uma logística envolvendo isso. Hoje nós somos assim. Hoje nós agimos assim. A gente acha que são as luzes. A gente acha que vai ser o ambiente. A gente baixar as luzes, colocar um fundo e começar a trazer uma palavra ali para mexer com o teu sentimento. Não, isso vai ser legal. A gente vai, não, tem que ser, o cenário tem que ser preparado. E a gente vai atrás disso. Mas entenda isso, meu querido, não são as luzes, não são as câmeras, não são as cadeiras, o conforto, é a qualidade do conteúdo que define. Às vezes você vai em alguns lugares e você fala assim, né, a gente chama às vezes de sujinho, eu vou comer no sujinho. Mas a comida a gente fala, né, é por dizer, mas você fala, mas a comida é tão boa. Não tem aquele requinte talvez de um restaurante 5 estrelas e muito luxo. É simples, mas a comida é tão gostosa. Porque não é o ambiente, é a qualidade do conteúdo. É isso que vai definir. E na vida espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Se preocupe menos com os detalhes em volta e se atenha ao que você tem que ser. A gente coloca muito, porque o ambiente, porque acontece isso, a minha volta. Para de se preocupar com o que acontece à sua volta. Se preocupa com aquilo que Deus quer fazer dentro de você. Ao que Deus espera que você se torne. Porque os fatores externos, eles não podem mudar quem nós somos. E é isso que Deus espera de mim e de você, que você não seja influenciado pelos fatores externos, mas que você se torne um muro intransponível, porque você sabe aonde Deus quer te levar.
Você precisa entender nessa noite que a obra que Deus quer fazer em você, ela é muito maior e mais importante do que a obra que Ele tem a realizar através de você. A gente se preocupa muito, não, porque Deus vai fazer isso comigo, né? Deus tem um ministério na minha vida, tem um chamado, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ei, se preocupe menos com aquilo que Deus vai fazer através de você, mas se preocupe muito mais com aquilo que Ele vai fazer dentro de você, porque é isso que vai transformar você. Isso é mais importante do que fazer a obra. Tem muita gente que preocupa, não, eu vou fazer a obra, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ei, deixa Deus transformar a tua história primeiro, deixa Deus transformar a sua vida primeiro. Por isso a gente tem que estar aberto, irmãos, para o novo de Deus, para aquilo que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. A gente tem que estar pronto para dizer, Senhor, o Senhor tem grandes coisas para mim, mas o que o Senhor quer fazer em mim primeiro? Porque o Senhor tem uma grande obra na minha vida, o Senhor vai me usar, o Senhor falou que vai me usar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas primeiro, eu preciso entender o que o Senhor quer fazer dentro de mim para eu chegar aí. Porque o problema é que às vezes a gente acha que do tipo, a gente já vai fazer, mas existe um processo de Deus, existe um trabalhar de Deus na nossa vida, na nossa história. Porque entenda algo, uma vez que o Senhor fizer em mim, não importa o cenário, não importa o ambiente, não importa nada. Por isso que às vezes tem crente que desanima quando vem uma situação, quando vem um problema, ou ele fala assim, não, eu vou trabalhar, aí tem luta no ministério, eu vou desistir, agora não quero mais. Por quê? Porque ele não deixou Deus trabalhar dentro dele primeiro. Porque o cenário é mais importante do que o que Deus está fazendo dentro dele. Mas quando a gente entende, quando realmente a gente é transformado pelo Evangelho, em qualquer lugar, todas as pessoas vão nos olhar, irmãos, e vão ver Jesus em nós. Porque nada muda aquilo que nós somos. É a convicção daquilo que nós somos em Deus. A obra que Ele faz em nossas vidas é muito maior do que a história que Ele faz através dos nossos atos. E a gente precisa entender isso. A gente precisa valorizar isso. Faça o que o Senhor quiser fazer na minha vida, Senhor. Molda-me conforme a Tua vontade. Eu sou o vaso, o Senhor é o oleiro. Para que eu chegue aonde o Senhor espera, molda-me, Senhor. Mas a gente quer fazer o quê? Do jeito que a gente está, a gente quer levar, e quer fazer, e quer que aconteça. O fato agora é, Deus chega para Jacó, e Ele fala, Jacó, é hora de voltar. E agora tem um outro problema, que eu olho aqui, irmãos, porque vamos lá, Jacó chegou fugido da casa dele. Eu não acredito que ele contou todos os detalhes do que houve para a família, para Raquel, para Lia, para o Labão. Ao longo do tempo que Jacó está lá, dos anos que são passados, não se escuta Jacó falando, como eu gostaria de voltar para minha casa, rever meu pai, rever papai, rever mamãe, rever o meu irmão, dar um abraço, rever os meus amigos, fazer uma visitinha pelo menos. Eles não estão ouvindo isso, Jacó falar isso, Jacó não fala nada. Jacó saiu, está vivendo lá e acabou. E aí Deus fala agora, olha Jacó, agora é hora de voltar. Eu não sei como que Jacó contou para a família essa história, depois que Deus mandou ele voltar. Talvez ele não contou tudo. Porque eu fico imaginando, talvez, as esposas de Jacó, os filhos, mas pai, você nunca falou de voltar, agora de repente, do nada assim, o senhor fala que vai voltar e é agora, hoje, nós vamos sair, nós vamos embora. Será que ninguém nunca perguntou? Talvez não, irmãos. A gente tem essa tendência, né? A gente só conta o que entendemos que interessa. A gente não dá os detalhes. Eu não sei qual a versão que Jacó contou. Eu não sei qual a justificativa que Jacó vai dar para sua família. Porque eles ouviram falar da história de Deus, mas eles não conhecem a Deus.
Ouso dizer que nem o Jacó conhece a Deus. Ele precisa ter um encontro com Deus ainda. Deus é com ele, mas Jacó não entende muito não. Eu não imagino qual foi a narrativa que Jacó apresentou aos seus familiares. Vamos embora. Vamos embora, vamos partir. Mas eu sei que seja qual for ela, ele está arrumando as malas para voltar ao velho cenário. E é aí que a coisa se complica. E é aí que o negócio vai ficar estreito para ele. E agora, depois que Jacó ouviu a voz de Deus, ele entende que tem que sair. Ele vai sair. Só que sabe o que ele vai fazer? Ele não vai falar para o Labão. Ele não vai fazer isso. Ele não vai falar para o Labão. Ele está arrumando as malas dele. Não vai falar nada. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez no passado. Ele vai sair igualzinho. Vai sair fugido. Ele não vai falar nada. Vai fazer igual que ele fez no passado. Ele vai embora na surdina. Quando ninguém esperar, ele vai embora. Ele vai sair sem despedidas. Os filhos não vão ter tempo de dizer tchau, vovô. Vamos embora. Talvez as crianças saindo chorando. E Jacó, vamos todo mundo, pode, vamos, partiu, vamos embora. Ó, silêncio, ninguém faz nada, silêncio, vamos embora. Aí Jacó, ele sai. E agora na partida, Labão está atrás de Jacó. Espera aí, o Jacó fugiu? O Jacó foi embora? Eu vou atrás dele? Eu vou buscar ele? O que ele está pensando que ele vai fazer? Os cunhados de Jacó vão atrás dele também. Afinal, os cunhados, a gente leu no capítulo 31, já estavam falando assim, não, porque o Jacó enriqueceu. Eles dão a entender, Jacó enriqueceu ilicitamente. Isso é do nosso pai. E ele pegou. Tudo era do nosso pai. Jacó chegou e agora ele pegou toda essa riqueza. Ao ponto que a Bíblia fala que até o Labão agora fala assim, espera aí. Então agora Jacó partiu, fugido mais uma vez. Labão está atrás de Jacó. Os cunhados estão atrás de Jacó. Jacó está indo encontrar com quem? Com seu irmão, que está o quê? Atrás de Jacó. Olha o negócio como vai ficando estreito. Ele está indo para o lugar onde o irmão dele está há muitos anos, querendo tirar uma história limpa. Jacó vai agora para ver seu pai, que ele enganou, fugindo, fingindo ser Esaú. Veja bem, irmãos, a história aqui fica até engraçada. Para quem está lendo, fica engraçada, mas para quem está vivendo, ela é terrível. Porque olha só, o Isaac, o pai de Jacó, vamos dizer, ele quer pegar o Jacó. Porque, peraí, ele me enganou, eu sou o pai dele, eu sou autoridade sobre a vida dele, ele me enganou. Então o Isaac quer pegar o Jacó. O Esaú quer encontrar Jacó. O Labão está vindo atrás de Jacó. Os cunhados estão vindo atrás de Jacó. E Deus também está querendo um particular com Jacó. Está todo mundo querendo pegar o Jacó, irmãos. Pensa a situação do Jacó. É por isso que ele está se escondendo o máximo que ele pode. Está se escondendo de todo mundo. Jacó conseguiu chegar numa situação que está todo mundo querendo pegar ele. Até Deus está querendo pegar ele. Até que chega Gênesis, capítulo 32, versículo 9. E diz assim, aí Jacó vai orar agora. O negócio está ficando estreito. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem.
Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Jacó está com medo, porque aonde ele está passando, pessoas estão querendo pegar ele. Ele ora a Deus, mas agora foi assim, quando ele faz essa oração: sou indigno das tuas misericórdias, mas o Senhor tem sido fiel. Esteja comigo, Senhor. Ele está dizendo: muda a minha história. Jacó agora tem um encontro com Deus. Foi assim que Jacó teve um encontro transformador com Deus. E lá em Gênesis 32, 28, ele passa a ser chamado como um príncipe com Deus. Agora, o Evangelho vai transformar. Agora, ele vai poder voltar para o cenário antigo, para reconstruir uma nova história. Porque Deus falou: eu estarei com você. E Deus teve um encontro com ele de transformação. Então agora Jacó não é o mesmo Jacó. Porque antes de se encontrar com seu irmão, ele vai preparando o terreno, vai separando a sua família em bandos. Mas aí ele tem um encontro transformador com o Senhor. Aí vai chegar um momento que, quando vai chegar mais próximo de Esaú, ele se põe na frente. Chega de colocar os outros na frente. Agora é minha vez de me colocar na frente. Porque agora eu sou transformado pelo Senhor. Depois do encontro com Deus, ele passa a se chamar Israel. O Senhor prevaleceu. E com o nome trocado, com o Senhor fazendo uma nova história, depois do encontro com Deus, ele pode se encontrar com quem for. Agora não tem mais problema. E foi assim que Jacó pôde voltar ao cenário antigo para construir uma nova história. E quando Deus faz isso a Jacó, agora Israel, ele vai se encontrar com Esaú. E o milagre acontece. Gênesis 33, versículo 3. Olha lá, o Jacó que está colocando a família na frente, está separando em partes. Vai na frente, vai na frente. Vou protegendo aqui, qualquer coisa tem de correr. A Bíblia diz: e ele mesmo, Jacó, não está mais se escondendo. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Sabe o que aconteceu? Esaú não chegou: agora eu vou te matar, Jacó, agora eu vou pegar você, eu vou ter a minha vingança. Não, a Bíblia não diz isso. Então Esaú, aquele que queria correr para pegar ele, corre-lhe ao encontro e abraça-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Deus que muda a nossa história e nos envia para o mesmo cenário, mas Ele fala assim: agora você está transformado, a sua atitude vai ser diferente. E Jacó entende isso, porque ele se põe à frente. Basta, eu não vou mais fugir, eu não vou colocar mais pessoas para serem meus escudos, eu não vou colocar minha própria família para sofrer a ira de Esaú, mas eu vou lutar, eu vou me posicionar, porque eu não vou mais me preocupar com o cenário, mas eu vou me preocupar e me dedicar para aquilo que Deus está construindo dentro de mim. Vamos ficar de pé nessa noite. Deus quer construir uma nova história com você.
Deus quer ter um encontro com você nessa noite. Há um poder de reconciliação nessa noite. Há um poder de reconciliação nessa casa. Deus reservou um encontro de redenção com você. Deus reservou um encontro de salvação. É uma noite de reposicionamento, de conversão, de falar: Senhor, eu preciso mudar essa rota, porque essa rota não dá mais. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus está falando para você: basta. Eu estou te chamando você para voltar. Eu estou chamando você para você se corrigir. Eu estou chamando você para você enfrentar esse cenário difícil, mas agora com a minha presença. Você tentou até agora na força do teu braço, mas deixa eu ser o Senhor da tua vida agora e fazer você andar por esse mesmo caminho, nesse mesmo cenário, mas com uma história diferente. Deus tem isto para as nossas vidas hoje, meus amados. Diga hoje: basta. Decida lutar hoje. Fala: não aceito mais essa condição. Eu vou voltar para o meu cenário. Eu quero sair desta casa hoje, voltar para o meu cenário com uma atitude diferente, com o Senhor na frente. Decida lutar. Jacó entendeu: eu preciso lutar e ver o Senhor me chamar de Israel, e ver o Senhor mudar a minha história por completo. Eu não quero mais ser o Jacó. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jacó ganhou tudo. Jacó conquistou tudo, mas ele não pode voltar, porque ele perdeu algo. Mas Deus está falando para você: eu não sei o que você perdeu hoje, mas Deus quer restaurar. Eu não sei o que você entregou, mas Deus está falando: eu quero restaurar hoje. Eu quero reconciliar. Eu quero reposicionar vocês. Eu quero colocar vocês no centro. Eu quero colocar vocês na minha direção. Decida hoje viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Para de lutar. Decida hoje. Não peça simplesmente hoje: Deus, muda o cenário que eu estou. Mas fala: Senhor, me muda por completo, porque aí tudo vai transformar. Deus está falando com pessoas aqui. Onde está você, Jacó? Onde está você hoje? Onde está você? Eu quero que você venha à frente. Você sabe, você precisa mudar hoje. Você precisa de uma nova perspectiva dentro de você. Não é do teu cenário, é dentro de você. E Deus está chamando hoje um encontro com Deus. Jacó trabalhou muito, mas tudo aquilo que ele trabalhou não valia de nada se ele não tivesse a família restaurada. Eu não sei como está a tua família hoje. Eu não sei como está teu relacionamento hoje. Hoje também é um culto da família. Talvez você saiu, você chegou aqui, você brigou com o teu esposo, você brigou com a tua esposa. Talvez durante o dia vocês discutiram, e vocês chegaram, talvez, cada um no seu canto. Deus está falando para você: eu quero mudar esse cenário hoje. Eu quero mudar a história hoje. Eu quero reposicionar hoje. Talvez você tenha tentado tantas coisas do teu jeito. Você tem tentado viver a vida de acordo com o teu conhecimento. Mas Deus está falando com você hoje: deixa eu mudar a tua história. Deixa eu alinhar você. Se converta.
Deixa eu mudar o teu nome, mudar a tua história. Por isso eu convido. Deus já falou. A posição é sua. Eu convido, vem à frente, para que a gente possa orar por você. Jacó disse: basta, basta, eu preciso mudar, eu preciso mudar a história da minha vida, eu não posso andar mais, eu não posso andar mais da forma como eu andava. E Deus vai restaurar, e Deus vai mudar hoje. Você vai voltar onde tudo começou. Você vai voltar. E você vai andar com uma outra perspectiva. Eu quero pedir para os pastores descerem e ministrar. E orar. Ora pelos casamentos. Ora pela restauração. Ora para o mover de Deus. Fala: Senhor, muda o cenário. Senhor, não muda apenas o cenário. Muda o meu interior, Senhor. Pai, a Tua palavra tem sido ministrada, Senhor Jesus. E o Senhor, meu Deus, é fiel para fazer, Senhor, além daquilo que nós possamos imaginar. O Senhor é Deus, Pai, que muda. O Senhor é um Deus que investe em vidas, em transformação de vidas. Senhor, e nessa noite, Espírito Santo, muda, Senhor, a história, Senhor Jesus. Muda, Senhor, a condição. Espírito Santo, desse meu irmão, dessa minha irmã. Contempla, Senhor, esse casamento, Senhor. Contempla, Senhor Jesus. Contempla essa história, Senhor, esse cenário, Jesus. Muda, Senhor. Cura, Senhor, nessa noite, Espírito Santo. Senhor, quantos sonhos, quantos projetos, Senhor. Senhor, os teus filhos hoje digam: Senhor, basta, chega. Eu me rendo diante da tua presença. Eu me rendo diante da sua soberania, Senhor. Cura, cura, cura. Oh, carai, de candaralabalabashu de candaralabas. Transforma, Senhor. Dá nova direção. Dá novo posicionamento, Espírito Santo. Oh, Senhor Jesus, converte. É hora de voltar. Oh, racarabashu de candaralabas, de candaralabas. Sopra, Espírito Santo, sopra, 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 cura, restaura, Pai, em nome de Jesus.